Como mencionado durante a Alta Idade Média, consolidou-se a servidão. O camponês ficava preso à terra em que ele estava durante toda a sua vida. Essa terra não pertencia a ele, mas ao nobre que lhe fornecia direito a instalar-se nela, como tirar sua substância de cultivo, ou atributos que dê direito por ser cultivada daquela terra. O processo de consolidação do trabalho servilhado, a ruralização do progresso e isolamento dessa propriedade fez que o feudalismo fosse estruturado. No entanto, a formatação clássica do feudalismo só entrou em vigor a partir do século XI, portanto, na Baixa Idade Média. O trabalho desses camponeses era marcado pela baixa produtividade. No caso, esses donos de terras, esse quadro reforçava a penúria dos trabalhadores da Alta Idade Média. Nesse período começou-se a estabelecer-se uma sociedade estamental, isto é, dividida em classes com pouca mobilidade social, como a nobreza, clero, camponeses e os trabalhadores, que era obrigado a pagar pesados por impostos ou outros dois grupos. A sociedade medieval era estamental, ou seja, não possibilitava a ascensão social. No topo da pirâmide estava o clero, logo abaixo vinham os nobres, e depois à base estavam os servos, os únicos que trabalhavam e sustentavam as classes acima. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica da Idade Média, principal atividade no meio de toda aquela época medieval. Política. A principal característica política do feudalismo era a descentralização do poder. O rei tinha pouca ou nenhuma autoridade, e em troca de ajuda militar, era comum que cedesse grandes porções de terra, os feudos, a membros da nobreza. Esse costume se tornou hábito entre os nobres, e eles passaram a doar terras entre si, numa cerimônia denominada homenagem. O proprietário que recebia o domínio, vassalo, prometia fidelidade e apoio militar ao doador, suzerano. Este, por sua vez, jurava proteção ao vassalo. A Idade Média funcionou principalmente com base na economia ruralista e enfraquecimento comercial. Durante a história medieval, o feudalismo foi uma organização política, econômica e jurídica. Baseava-se na posse de terras, prevalecendo as relações de vassalagem e suzerania. Dentro da história medieval, a economia do feudo girava em torno do consumo local, ou seja, da agricultura do pastoreiro. O comércio era existente, já que as trocas eram feitas com apenas produtos. Já existiam moedas, porém eram pouco utilizadas. Nos feudos a produtividade era baixa, pois as técnicas agrícolas eram primitivas. Mesmo assim, plantavam cereais, trigo, aveia e cevada, ervilhas e uvas. Em cada feudo era possível encontrar terras reservadas para a casa senhorial, a parte dos servos, onde cultivar o necessário para a sobrevivência, e as áreas comuns entre todos, pastos, florestas e bosques. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grandes quantidades e até mesmo servos, trabalhando nelas. Os monges viviam nos mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade, passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros e a Bíblia e outros livros religiosos.